para a nossa cidade, para a nossa capital, que é o Plano Diretor de Maceió. O processo se encontra na fase final e a gente está recebendo hoje aqui o engenheiro ambiental Ricardo Ramalho. Ele é um dos integrantes do Conselho do Plano Diretor da capital, enquanto sociedade civil, e o processo agora na Câmara será apreciado pela Câmara Municipal. Estão previstas as últimas audiências públicas para os próximos dias. Ricardo, seja muito bem-vindo ao Jornal da Mix. Você que é um expert em meio ambiente, eu diria assim, que tem muito a contribuir nessa questão. Bom dia. Bom dia a vocês que conduzem esse jornal, a todos os ouvintes, né? É um prazer estar aqui para discutir de um tema tão candente, tão importante para a população, que é a relação do meio ambiente com a atualização do plano diretor que está em curso, né? Ocorrerão hoje, né? Hoje e amanhã, 2 audiências públicas abertas ao público, de modo geral, que de certa forma consolidam um processo que vem rolando, vem acontecendo há pelo menos um ano, conduzido, claro, pelo Poder Público Municipal, mas com a participação equitativa da sociedade civil e da representação dos órgãos de governo, discutindo todo esse processo que é essencial para a vida, né, das pessoas de modo geral. Meio ambiente deixou de ser aquela coisa, né, Marcos? De estudiosos, de contempladores da natureza, e bateu na porta de cada cidadão, de cada cidadã, dizendo: ou vocês se preocupam com isso, ou vocês vão ter consequências graves no dia a dia, no seu cotidiano, né? Isso é muito importante, porque você faz parte da mobilização do nosso estado, né? Nos últimos 40 anos, desde antes, quando estava chegando, se instalando aqui, Thaís, a própria Braskem. E o Movimento pela Vida, né, que abriu um diálogo sobre o meio ambiente com a sociedade, hoje vive essa realidade amadurecida com quadros que nasceram naquela época, como o próprio Ricardo Ramalho, com o olhar do meio ambiente para o plano diretor. O que é que a gente pode colocar como ponto de pauta dentro dessa discussão tão macro do plano diretor, que muitas vezes é utilizada só do ponto de vista urbano e de infraestrutura, mas com o olhar do meio ambiente, Ricardo? O plano diretor é um instrumento, o próprio nome já indica, um instrumento importantíssimo de planejamento para o município, né? O plano diretor é esse, vamos dizer assim, guarda-chuva norteador de todas as questões, não apenas especificamente do meio ambiente, mas de um modo geral relacionadas a ele, né? Você pode falar, por exemplo, da questão de cultura. O que é que tem a ver cultura com o meio ambiente? Tem tudo a ver. Se você analisar os livros clássicos de definição do meio ambiente, vão ver que nós temos um ambiente natural, nós temos um ambiente artificial, que é, por exemplo, esse aqui, e temos um meio ambiente cultural. Mas a sociedade, de modo geral, às vezes dissocia a cultura do meio ambiente. Então, é um tema de uma transversalidade, né, muito grande em todos os outros aspectos que o plano diretor discute, da mobilidade, do esgotamento sanitário, da poluição das praias, da arborização, do conforto térmico, da poluição sonora, né, da impermeabilização do nosso solo, da nossa cidade, até da impermeabilização visual, né? Por exemplo, o emparedamento das edificações das nossas belíssimas praias, né? Tem a ver com a poluição visual, né? A poluição visual, se você ordena, se você controla, se você normatiza, por exemplo, os gabaritos, a questão das edificações, tem uma relação direta com o meio ambiente. Sem falar numa questão gravíssima de Maceió, gravíssima, que é a impermeabilização. Aí o que é que tem a ver a impermeabilização? A impermeabilização implica em poluição. E é poluição, é claro, porque o nosso solo é um filtro. A terra é um filtro, né, importantíssimo para filtrar nossas águas. Então, se você impermeabiliza, você não tem essa condição, né?
Porque a água vai direto para o mar e tome poluição, e tome balneabilidade comprometida. Levando tudo, arrastando tudo que tem na rua, Se você né? tem, por exemplo, menos área verde, você vai ter mais aumento eu não diria nem de temperatura, mais aumento de graus na questão do conforto térmico. Aí, é importante a gente trazer aqui a contribuição do Ricardo Ramalho dentro dessa discussão ambiental para o plano diretor, porque ele está intrinsecamente ligado ao meio ambiente, é um engenheiro agrônomo, é presidente de uma ONG, liga diretamente com o povo do campo, com certeza vai estar dando já uma contribuição importante ao tema ambiental. Vamos aqui trazer a pauta ambiental ao que se refere ao plano diretor. Vai abordar queda de barreira, enchente, mobilidade urbana, qualidade do ar, arborização, conforto térmico, além de todos esses pontos que você colocou. O plano diretor, obviamente, não é um projeto executivo nesse nível de detalhes, né? Mas as suas linhas, os seus nortes, as suas estratégias, as suas diretrizes confluem para discussão e para que sobretudo o poder público, claro, como condutor desse processo, mas com o apoio da população, possa enfrentar essas questões, né? E esse plano diretor que é original e que está ainda em vigor e que está sendo atualizado depois de quase 2 décadas, né? Ele tem esse papel e mais importante ainda, Thaís, em função de um contexto novo que não tínhamos talvez há 20 anos atrás, que são as mudanças climáticas, né? Que bateram à nossa porta e que têm uma interferência sobre esses aspectos que você se referiu, dos alagamentos, da queda de barreira, da mobilidade, dos eventos extremos, né, que estão aí ocorrendo no mundo inteiro, independente da polêmica que possa existir da questão de carbono, mas eles estão aí. Eu não vou entrar nessa discussão se o carbono interfere na temperatura do globo. Não é por aí. Eu me atenho a que nós defendemos práticas, né, ambientais, intervenções ambientais, que são para o bem de toda a cidade, de toda a população. É isso que nos interessa. Claro, quando você tem uma cidade arborizada, você terá um conforto térmico melhor, uma poluição, inclusive, sonora. O que é que tem a ver a arborização com poluição sonora? É um filtro, né? Está provado. As árvores, a vegetação, eles filtram a propagação dos ruídos, dos sons, e melhora, portanto, a qualidade ambiental da nossa cidade. Ricardo, é possível prever, já que o plano diretor vai reordenar o direcionamento de para onde a cidade crescerá, tem uma parte dela que com certeza não existirá, que é a afetada pela mineradora Braskem. Eu defendi publicamente aqui já há alguns meses, e alguns criticaram, outros apoiaram, que a área afetada, que hoje está sendo demolida pela empresa, onde existiam os imóveis, ela se transformasse num grande parque dentro da cidade, como grande forma de compensação do que foi o crime ambiental da mineradora. Esse tema pode vir para as audiências e a cidade se posicionar favorável a esse parque e o município vir a implementá-lo? Eu acho de uma importância absoluta. É claro, eu não vou nem discutir aqui os efeitos, os nefastos, né, da questão da Braskem, já está sendo discutida em outros espaços, em outros fóruns. Mas essa ideia, eu corroboro com essa ideia. Há muito tempo que eu defendo isso também. O mal está feito, já aconteceu. Como é que a gente vai remediar? Como é que a gente vai mitigar isso? E eu acho que o exemplo de outras cidades, inclusive, né, de outras metrópoles, da criação, que seria uma unidade de conservação, só que com caráter cultural, botânico, de lazer, né? E a gente tem dezenas de situações como essa. Eu, por exemplo, conheço o Brumadinho, lá o Inhotim, né? Que é uma área de o parque 300 hectares, né? Com uma infinidade de espécies botânicas, instalações artísticas. É um sonho aquilo, lá em Minas Gerais, perto de Belo Horizonte. Por que a gente não imitar o que é bom? Aqui, bem pertinho da gente, pouca gente sabe, na fronteira com Pernambuco,
no município de Chechel, existe também um parque que tenta imitar reproduzir, isso. Não sei se vocês sabem disso. Eu já né? fui para um festival muito lá, interessante. Usina de Arte, o festival da Usina de Arte. A Usina de Arte, ali foi uma usina que, vamos dizer assim, Moeu cana. quebrou, né? Sob o ponto de vista bem popular, e os seus proprietários tiveram a cabeça, né? Tiveram a ideia de transformar aquilo numa obra de arte interessantíssima. Então, por que não seguir isso aqui? Né? Marcel, inclusive, tem um acervo cultural artístico muito bom para você estimular a cultura, estimular as unidades de conservação, estimular, por exemplo, a questão florística da nossa flora e da nossa fauna urbana, inclusive. Identificar o nome, que você, como secretário, botava as placas nas plantas lá da Fernanda Lima. Algumas eu aprendi o nome por causa dele. Ele botava um calcáriozinho lá com o nome, o nome científico e o nome popular. Eu defendo, Marcos, que quando a gente quer conhecer uma pessoa, qual é o primeiro dado que a gente... É o seu nome. O nome, exatamente. Né? Então, como é que você quer defender uma árvore, conhecer a vegetação, se você sequer sabe o nome? É verdade. Então, é o nascedouro dessa aproximação. Algumas existiam, eles tiraram para fazer a ciclovia. Ricardo, uma abordagem aqui de um teleouvinte, o Fernando, ele aborda aqui a relação, com relação aos coqueiros que estão sendo podados, vem adoecendo, e da compensação também em relação à responsabilidade pública em plantar árvores na cidade. Isso será abordado também? É um dos pontos? Não diretamente, mas nas linhas do plano diretor, por exemplo, essa questão tem que estar contido lá. Né? Como eu disse, o plano diretor é um grande guarda-chuva, norteador, mas vão existir elementos, conceitos que cuidam dessa questão da arborização. Por exemplo, Maceió, sem coqueiro, para mim, não existe. Ele faz parte hoje do cenário. E são poucas capitais, inclusive litorâneas do Nordeste, que ainda tem um acervo de coqueiros como tem em Maceió. Que estão muitíssimo, desculpe, não é o momento, precisam ser melhor cuidados. Porque, por exemplo, nas praias de Pajuçara, Ponta Verde, até Jatiuca, o que houve foi um aterramento, se aterrou a terra para fins urbanos. Então, o solo praticamente não existe. O coqueiro tem que ser plantado, cuidado, adubado, cuidado das suas, vamos chamar assim, pragas, né? Os cupins, as doenças que podem existir, como qualquer outra planta. Exato. Né? Preservar isso. E plantar mais coqueiros, muito mais. É uma identidade nas nossas praias, os coqueiros. A gente não se vê, desde o Gogó da Ema, não é? Até hoje, a gente não entende praia de Maceió sem a identidade com os nossos coqueirais. Cidades como Recife, por exemplo, Fortaleza, praticamente os coqueiros desapareceram. Verdade. Né? Ricardo, como você está envolvido com o conselho, né, do plano diretor e, obviamente, tem essa discussão pública com a sociedade, palavra final é sua, para convocar quem nos ouve também a participar desse debate. Vamos defender, gente, a ideia de que a área afetada pela Braskem se transforme aí num grande parque ou, como colocou aqui o Ricardo, uma área de conservação. Palavra final é sua, Ricardo. Eu ressalto e conclamo, né, a toda a população a participar desse processo. Ainda é muito tímida a participação da população na atualização do plano diretor, mas ainda temos tempo, né? Esse plano estão acontecendo as últimas, vamos dizer, audiências, já tem alguns documentos praticamente terminados e, obviamente, vai ser enviado para a Câmara Municipal, que analisará, e vai ser um outro espaço, um outro momento que a população deve intervir, discutir, sugerir, opinar. É importantíssimo isso. Não adianta depois me falar, porque isso foi autorizado, porque isso está no plano diretor. Não acredito porque essa edificação foi construída dessa forma. Então, ali, a oportunidade de debater, de intervir, de colocar ali os pontos
sociais e o que tiver que ser falado, o momento é agora. Isso, Exatamente. indo lá no auditório não reclamar do com o leite Instituto derramado. Federal, né? O IFAL, ali no Campus Maceió, ali no bairro do Poço, a partir de 8h30, portanto, daqui a pouco, até 1 da tarde, tá? Campus Maceió do IFAL, aqui no bairro do Poço. Ricardo está dando esse toque importante. É fundamental que a sociedade se mobilize também para essa pauta do meio ambiente. Ricardo Gamalho, engenheiro agrônomo, seja sempre bem-vindo aqui ao Jornal da Mix. Até uma próxima Muito obrigado, oportunidade. Um abraço fraterno. O Ricardo se ambiental. disfarçou durante muito tempo com um cabelo, uma barba enorme. Agora ele está com uma visão mais Tá mais tímido executiva. agora, né? Até a próxima. Verdade. Gente, falar de Rematroy Gel Ultra Forte é o mais novo integrante da família Teseus 30. Para você que sente dores musculares,